Olá, estudante, seja muito bem-vindo à videoaula do módulo 2, unidade 2. O objetivo dessa aula é apresentar a vocês o plano de atividades do estágio. Em relação ao plano de atividades de estágio, é necessário que você, primeiramente, atente-se para o roteiro de observação participante. Em relação ao roteiro de observação, é importante você lembrar que durante e após a observação participante que você irá realizar na escola, é preciso preencher esse documento com todos os dados coletados durante o período que você esteve no espaço escolar. Lembre-se, esta etapa de observação participante deve somar 12 horas de observação, conforme a documentação a qual vocês já tiveram acesso pelo AVA do estudante. No roteiro de observação participante, é importante que você preencha os seguintes dados: nome e endereço da escola, um breve histórico desse espaço escolar, a quantidade de estudantes matriculados nas turmas em que você observou e também em toda a escola, a caracterização dos espaços físicos da escola, que são as salas de aula, os banheiros, as salas de coordenação, de professores, de direção, ou seja, a estrutura toda do espaço escolar. É importante também que você insira no roteiro de observação participante os recursos pedagógicos utilizados pelos docentes da escola, tais como livros, materiais didáticos, computadores, quadros, data show, entre outros recursos tecnológicos e outros tipos de materiais que você tenha observado que foram utilizados pelos professores dessa escola onde você está realizando o estágio. É importante também você caracterizar as turmas às quais você teve acesso durante o seu período de observação. Você deve anotar a quantidade de estudantes dessas turmas, a faixa etária, observar com bastante cuidado a quantidade de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Também no roteiro de observação participante, é importante que você se atente para a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor supervisor. Você pode anotar no seu roteiro de observação participante a interação do professor supervisor com os estudantes da turma, as práticas e as metodologias adotadas por esse professor. Você pode também observar e inserir no roteiro de observação a estrutura e a organização do planejamento diário e mensal das atividades aplicadas em sala de aula, a gestão do tempo, ou seja, a distribuição e aproveitamento desse tempo em relação às atividades propostas pelo docente da turma. Você também pode inserir nesse roteiro de observação participante os materiais utilizados durante as atividades propostas com os estudantes, pensando o engajamento e a participação dos alunos nas atividades, as formas e as ferramentas de avaliação utilizados pelo docente para aferir o desenvolvimento dos estudantes, os traços de aprendizagem e interação social, as adaptações que foram necessárias para as atividades, no sentido de atender às necessidades individuais dos estudantes. E a próxima etapa que você precisa realizar, para além do roteiro da ação participativa, é o planejamento da ação de extensão.
Essa ação de extensão, ela será desenvolvida na escola e ela é o momento em que você poderá colocar em prática tudo o que você aprendeu ao longo do curso de letras. Um dos focos do estágio consiste, portanto, no planejamento e na execução de uma ação de extensão voltada para o desenvolvimento do exercício do letramento linguístico e literário, que incentiva a leitura e a formação de leitores no ensino fundamental 2. A proposta desta ação de extensão é criar interações com os livros literários de diferentes gêneros e de forma coletiva, de modo a compreender que as histórias são fontes de múltiplas informações, formações, reflexões, criticidade e também, claro, de entretenimento. Espera-se que os alunos da educação do ensino fundamental 2 desenvolvam competências significativas como o diálogo, a postura crítica diante do mundo, a escuta do outro, a competência literária e linguística e também o gosto pela leitura. Esta iniciativa, ela está alinhada à formação do profissional de letras e segue as orientações da BNCC em relação ao componente de língua portuguesa, quanto à necessidade de proporcionar aos estudantes do ensino fundamental 2 experiências que contribuam para a ampliação de letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais que estão permeadas e constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Aqui eu apresento a vocês as etapas do planejamento da ação de extensão. São 4 etapas. A primeira etapa é a seleção de obras literárias. A segunda consiste na elaboração do plano de atividades de regência. A terceira etapa é a preparação dos materiais. E a quarta e última etapa são sugestões de atividades vinculadas ao planejamento de atividades de regência. Agora eu vou apresentar para vocês, de forma detalhada, como se dará o planejamento de cada uma dessas etapas. Em relação à primeira etapa, que é a etapa da seleção de obras literárias, é necessário que você, primeiramente, identifique os principais objetivos para a leitura que você quer realizar junto aos estudantes. Você precisa pensar num tema específico, nas habilidades de interpretação textual que você quer desenvolver junto aos alunos. Você precisa pensar se essa atividade vai incentivar algum tipo de reflexão crítica, entre outros objetivos que você precisa traçar para a seleção de obras literárias. É necessário também que você verifique a coerência com a BNCC, considerando as competências e habilidades relacionadas às ações pedagógicas de leitura que você estará propondo. Ainda sobre a seleção de obras literárias, você precisa considerar a faixa etária e o nível de compreensão dos alunos da turma onde você realizará a regência. Essas questões são imprescindíveis para que você tenha um bom desenvolvimento da ação de extensão de leitura proposta por você. É importante que você inclua obras com complexidades textuais para a faixa etária da turma e temáticas que favoreçam o pensamento crítico e o debate dos estudantes. Ainda em relação à etapa de seleção de obras literárias, é importante que você escolha textos que abordem temáticas
que sejam próximas à realidade dos alunos, para que você possa favorecer a identificação e o engajamento dos alunos com a atividade que você está propondo. É importante também que você priorize a diversidade e vários gêneros literários na escolha das obras literárias. Por exemplo, inclua obras e autores nacionais e internacionais para que você possa valorizar a literatura brasileira e também as culturas regionais, mas sem abrir mão, é claro, de uma obra internacional. É importante também que você escolha textos que promovam a diversidade de identidades, como autores negros, indígenas e autoras mulheres, ampliando dessa maneira a representatividade nas leituras que você irá propor para os estudantes. Explore bastante os diferentes gêneros literários. Você pode trabalhar com contos, poesias, fábulas, crônicas e romances. Para finalizar essa etapa de seleção de obras literárias, você pode consultar bibliotecas escolares, livrarias e listas de obras recomendadas por programas governamentais, a exemplo do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Consulte, por exemplo, lista de livros premiados por instituições reconhecidas e também indicações de especialistas da área de literatura. Solicite opiniões de outros professores e explore experiências que foram bem-sucedidas na área de leitura. Agora eu vou apresentar para vocês a segunda etapa, que consiste no plano de atividades de regência do estágio. Para a elaboração do plano de atividades, você deverá construir uma sequência didática que vai englobar todos os planos de aula que serão aplicados na regência. Lembre-se, a regência ela tem que totalizar 8 horas de aula. O plano para cada aula a ser ministrada deve seguir as etapas que estão aqui nesse quadro e que também estão disponíveis para vocês lá no AVA do estudante. Você deve descrever a atividade, o tempo de duração dessa atividade, os materiais que você utilizará para contemplar a atividade proposta e também as estratégias de avaliação que você poderá utilizar para avaliar as atividades que você desempenhará na sua regência. Você deve lembrar sempre de conversar com o professor supervisor para discutir e identificar os ajustes necessários no plano de atividade de regência. Esse plano é muito importante para que você tenha bastante claro o que será ministrado durante as 8 horas de regência e também é importante para que o professor supervisor possa aprovar a regência que você realizará durante o estágio. Certifique-se de compreender todas as orientações fornecidas pelo professor supervisor e, posteriormente, implemente as alterações sugeridas por ele, garantindo que o plano de atividades esteja alinhado com os objetivos pedagógicos e as orientações da supervisão. A terceira etapa consiste na preparação de materiais. É a etapa onde você vai produzir e organizar os materiais de apoio para esse momento de regência, tais como ficha de leitura, guias de discussão, roteiros de pergunta, cadernos de leitura, material audiovisual, banner, entre outros materiais que serão necessários para a sua regência. A quarta etapa
diz respeito às atividades que estão vinculadas ao planejamento do plano de atividades da regência. As atividades podem ser leituras coletivas, silenciosas e individuais de contos, de poemas ou de outros textos que você selecionará para a sua regência. As atividades podem ser, por exemplo, rodas de conversa para análise crítica e impressões das leituras propostas, ou então oficinas de produção criativa baseadas nos textos que vocês leram. Você pode propor atividades escritas, atividades de ilustrações, de dramatizações, entre outras atividades. Todo esse planejamento, ele deve seguir uma sequência didática, como nós falamos no início da videoaula. Lembre-se que todas as atividades da ação de extensão, elas devem ser construídas a partir de uma sequência didática, ou seja, a partir, como diz Zabala e Ugaldi, de um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos. É importante lembrar que uma sequência didática e os planos de aula são propostas que podem sofrer ajustes no decorrer da sua prática, conforme as necessidades de cada turma. A sequência didática é uma ferramenta indispensável para o planejamento pedagógico, interagindo teoria e prática no processo de ensino-aprendizado. Ela pode ser usada em diferentes níveis de ensino e em diferentes áreas do conhecimento. No artigo Sequência Didática, uma proposta metodológica de ensino, Maria Cecília e Charles apresentam diversos debates sobre os estudos da sequência didática. De maneira geral, uma sequência didática deve englobar um conjunto de planos de aula voltado para o ensino de um conteúdo específico, seguindo os seguintes passos básicos. 1. O primeiro passo diz respeito ao diagnóstico inicial, ou seja, ao levantamento de conhecimentos prévios da turma sobre um tema ou sobre um conteúdo escolhido. O objetivo dessa primeira etapa é identificar o que os alunos já sabem sobre o tema que você irá trabalhar em sala de aula. Você pode realizar uma roda de conversa, ou aplicar um questionário, ou ler um texto, por exemplo, para você colher as informações necessárias. A segunda etapa diz respeito à contextualização e exposição da sequência didática. Nessa etapa, você irá apresentar para a turma sobre a sequência didática que você elaborou para o período em que você estará no estágio. É importante explicar o propósito das aulas, como elas serão realizadas e a importância daquele aprendizado para a vida dos estudantes. Assim, você estará apresentando uma sequência didática que fará sentido para os estudantes. A terceira etapa diz respeito à prática orientada. Esta etapa envolve o planejamento de atividades a serem aplicadas com o intuito de desenvolver competências e fixar conteúdos. Aqui você pode inserir diferentes metodologias e diferentes textos, por exemplo. É possível propor trabalhos em pequenos grupos ou de forma individual, usar textos imagéticos, textos escritos ou textos orais. Você pode realizar uma aprendizagem baseada em problemas, em aulas invertidas. Você pode utilizar a gamificação ou experiências práticas, exercícios orais ou escritos, entre outras metodologias.
Essa é uma etapa muito importante, onde você pode explorar todas as metodologias que você aprendeu durante todo o curso de letras. A etapa 4 é a produção final, ou seja, trata-se da construção de um produto consolidado, como, por exemplo, um texto, uma música, um podcast, um vídeo, um infográfico ou um mapa conceitual. É possível também você propor como produção final uma feira, uma apresentação de teatro, jogos de perguntas, uma campanha, um manifesto, entre muitas outras possibilidades que você pode propor para a turma como produção final desse trabalho que você realizará na escola. E a quinta etapa e a última consiste na avaliação, ou seja, é um momento de reflexão e análise do aprendizado, incluindo também devolutivas e ajustes como forma de colaborar ainda mais com o processo de aprendizagem. Lembre-se, a interação com o professor supervisor é essencial para alinhar os objetivos do planejamento da ação de extensão e da sequência didática elaborada por você. Esta interação é importante para garantir que os conteúdos e os temas que serão abordados estejam de acordo com o que foi previamente discutido e acordado entre você e o professor supervisor.